Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Eliana. Hoje vou trabalhar com vocês, apresentar a aula de matemática. A professora Damares volta semana que vem e hoje vou pedir ajuda também à professora Daniela, que vocês já conhecem. E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar em matemática o quadro numérico e a reta numerada. Relembrando, a semana passada nós estudamos, sobre o gráfico de colunas e aprendemos como organizar os dados de uma pesquisa em um gráfico de coluna. E hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com o quadro numérico e explorar suas regularidades. Nós também vamos localizar números em um intervalo numérico. Reta numerada. Vocês já conhecem a reta numerada, pessoal? Olha lá. Você já percebeu? Os números seguem uma ordem. Olha lá, 0, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12. Então, vai aumentando sempre de 1 em 1. Lembrando ali, né, professora Eliana, que é só um exemplo, né, pessoal? Para vocês não confundirem ali, né? A questão da reticências, um sinal de pontuação, usado em matemática, Exatamente. né? Que é para vocês verem um exemplo de como esses números estão seguindo uma determinada ordem, né? Está representando a continuidade aí do numeral, né? Você sabia? Eles aparecem enfileirados no calendário linear. Veja, esse calendário é um pouco diferente do que nós vemos na sala de aula. Então, o dia do mês ele vem enfileirado, olha, 10, 11, 12, 13, e embaixo vem os dias da semana. Então, o sábado, o domingo, a segunda, a terça. Tem muita criança que tem dificuldade, né, professora Helena, de fazer essa atividade aí, né? De entender que os números em cima, eles também seguem uma ordem. Exatamente. Né? Eles estão de forma linear e seguem uma ordem. E embaixo os dias da semana também seguem uma ordem, né? Exatamente. Agora imagine cada número como um ponto e todos eles enfileirados em ordem, em uma linha reta. Então nós observamos aqui a reta, os números de 0 a 10 e seus espaços, né? Veja como construir uma reta. Começando pelo 0, desenhamos um ponto depois do outro, deixando a mesma distância entre eles. Sabe por quê? Porque a diferença entre dois números é a mesma. É igual a uma unidade. Se nós observarmos aqui na reta, olha, tem o 0 e o 1. Então, o 1 e o 2. Cada número representando uma unidade. E cada risquinho que aparece aqui, ele é um número também. São os números decimais, mas que vocês vão aprender lá pelo 4º, 5º ano. Reta numérica. Essa reta, com os números organizados sobre ela, é chamada reta numérica. Olha lá, a reta ela vai aumentando de 1 em 1. Uma reta numérica pode ser construída com intervalos maiores entre os números, de 10 em 10, de 50 em 50, de 100 em 100 e de 1000 em 1000. Lembrando que entre esse espaço, entre o 10 e o 20, nós temos vários números, né? Temos dos 11 ao 19, aqui do 51 ao 99 e assim por diante. Adição na reta numérica. Vocês sabiam que dá para somar, fazer uma adição usando a reta? Vamos ver como é que faz? Essa é uma estratégia de cálculo. Exatamente. Também, né, professora Helena? Muitas crianças costumam usar a reta para fazer os cálculos também. Pode ser. É uma estratégia, até se torna uma estratégia pessoal, né? Para resolver situações, problemas também, né? A reta numérica ajuda a fazer uma adição. Quer ver? 350 mais 250. Nós observamos aqui, olha, que o ponto de partida do nosso coelhinho é o número 350. Até que número vai o salto do coelhinho? Nós vamos acrescentar qual quantidade? 250. Se a gente observar a nossa reta aqui, cada intervalo dela vai aumentando de 50 em 50. Então, nós vamos ter que ir contando, aumentar 250. Olha lá, 350
Até o 400 nós andamos 50. Mais 50, 100. Mais 50, 150. Mais 50, 200. Mais 50, 250. Andamos 250. Chegamos em qual número? Vamos ver, professora Daniela? Vamos lá. Chegamos no número 600. Então, 350 mais 250 é igual a 600. Coelhinho andou direitinho, hein? Você viu até, professor Eliane, que ele pegou até impulso para andar direitinho na reta. Exatamente. E ele andou para frente da reta, né? Será que ele pode voltar? O que será que acontece quando a gente volta? Ele voltar o pulo dele? Ele entrou para frente porque estávamos o quê? Somando, né, professor Eliane? Somando. Será que dá para fazer outra operação na reta? Não sei. Será que dá para usar subtração, por exemplo? Será? Vamos ver. Vamos ver. Subtração na reta numérica. Olha lá, o coelhinho mudou de posição. Você pode usar a reta numérica para fazer uma subtração também. 750 menos 250. Olha lá o ponto de partida do meu coelhinho agora. No número 750. Olha o coelho pulando de volta. Qual espaço que ele vai ter que pular aí? Ele vai ter que voltar novamente 250. Nossa reta também essa também tem um intervalo de 50 em 50. Então, a gente vai ter que voltar 250. Então, olha lá. 50 mais 50, 100. Mais 50, 150. Mais 50, 200. Mais 50, 250. Voltou 250. Qual será o resultado da subtração, então? Vamos ver para onde ele vai pular. Será que é 500? Então, 750 menos 250 é igual a 500, né? 500. Olha lá. A patinha dele tá certinha, a primeira patinha lá no 500. Exatamente. Então, quando ele vai para frente da reta, a gente some. Quando ele pula de volta, a gente faz uma subtração. Na matemática, isso sempre ocorre. A gente sempre vai e volta. Localizando os números na reta numérica. Essa atividade aparece lá no 7º banco. Olha lá, 100, 300, 500, 600, 700. A primeira coisa que a gente tem que observar aí é de enquanto em quanto está diminuindo ou aumentando essa reta. Será que ela está diminuindo ou ela está aumentando, professora Daniela? Se está no 100, depois apareceu um intervalo de 300, mas depois foi para 500. Eu acho que está aumentando, professora Eliane. De quanto em quanto? Olha lá, 500 para chegar nos 600. Quanto andou aí? Olha ali, pessoal, dá para ter uma dica boa ali, hein? Do 500 foi para 600, depois 700. Acho que está aumentando de 100 em 100. Então, 100 mais 100, quanto que vai dar? E agora? 200. Olha lá, já chama o primeiro intervalo. 300 mais 100, 400. Descobrimos, foi só somar de 100 em 100. Mas vocês viram, pessoal, que na própria reta já tem uma dica ali para vocês, né? De quanto que está aumentando. Nesse caso, está aumentando de 100 em 100. Né? Porque muitas crianças estão com dificuldade na hora de fazer, né, professora Eliana? O banco, que não consegue localizar aonde será que está aumentando. A própria reta já trouxe uma dica para nós ali. Descobrir qual é o segredo da reta. O segredo da reta. Agora vamos escrever o intervalo entre duas centenas exatas seguidas. Em cada número está localizado, em que cada número está localizado. A gente observa que essa reta ela está aumentando de 100 em 100 e ela é composta com as centenas exatas, não é? Então vamos lá, né? Para tentar descobrir agora. Então o primeiro número que a gente vai localizar é o A, que é o 326. Onde será que ele está? Entre quais centenas exatas? Será que ele está entre o 100 e o 200? O 200, o 300 ou o 300 e 400, professora Daniela? Aí ficou marcadinho ali para eles verem, né? De 300 a 400. Mas por que será que não podia estar entre 200 e 300, professora Eliana? Porque ele é maior que 300, né, professora Daniela? 326 é maior, né? E eu digo mais que ele está um pouquinho
antes da metade aqui, né? Porque na metade seria que número? Na metade seria que número, pessoal? Para chegar no 400 ali, acho que 350, né? Exatamente. 350. Agora vamos ver o próximo. 571. Se a gente olhar a centena desse número, a gente já vê que é 500, né, professora? Exato. Então, ele deve estar no intervalo de 500 e 600. É verdade. Agora, ele está depois da metade, né? Porque, olha, Isso. 571 é maior do que 550. Exato, exatamente. E o próximo número, 150? A gente já sabe que é maior que 100. Então, qual o intervalo que ele vai aparecer? Entre o 100 e o 200. Agora, eu posso dizer que ele está exatamente no meio do 100 e no 200. 437. Qual o intervalo? Então, ele é maior que 400. Então, ele está entre o 400 e o 500. Antes do 450. Antes do 450, porque ele é menor que 450. Exatamente. E o E, 269. Olha lá, é maior que 200. Então, ele está entre o 200 e o 300. Pouquinho depois do 250. Pouquinho depois, 268, né? Um pouquinho depois do que 250. E o F, 689. Então, ele é maior do que 600. Acho que está lá bem próximo dos 700, não está, professora Daniela? Tá mesmo. Bem próximo, Bem próximo. né? Mais ou menos Esse aqui. passou Olha, se bem a mais gente da for- metade do que 650. Exatamente, a gente está aproximando, né? Isso, professora nós Daniela? estamos aproximando aproximando. os números na reta. Coisa que nós usamos no nosso dia a dia, né? Nós Exatamente. aproximamos tudo. Vamos conhecer algumas regularidades do quadro numérico? O quadro numérico, ele apareceu em diversos bancos, né, de atividades, e a gente já fez a análise várias vezes. Então, vamos dar uma olhada aí novamente? Quadro numérico. Vocês estão vendo que tem uns espaços para completar. Nós temos a linha, nós temos a coluna, nós temos na diagonal, e nós temos aqui, no formato de uma cruz, né, professora? A gente pode dizer? Formato de A uma primeira parte que nós vamos completar aqui do quadro é a linha. Vocês lembram de quanto em quanto anda essa linha no quadro? De quanto será, professora Indiana? E se a gente observar aqui em cima, olha, 580, 581. Ele está aumentando na linha de quanto em quanto? Vamos descobrir. Eu acho que é de 1 em 1. E se ele está embaixo do 580, ele só pode ser o 590, porque na coluna ele aumentou 10. Então, vamos completar. 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598 e 599. Agora nós vamos para a coluna. A gente já deu a dica, não é? Quanto em quanto ele vai aumentar, que a gente comentou? De 10 em 10. Então, 552, 562, 572, 582, ou 592, que já apareceu aí, 602, 612, 622, 632 e 642. Agora nós vamos completar. Vamos ver se é o rosa ou o vermelho, professora Daniela? Vamos ver. O vermelho. Olha só, aqui nós temos 593, o de baixo aumentou 10. 603, outra maneira de descobrir que número seria aqui. Se ele está aqui 602, aumentou 1, 603. Agora vamos ver na diagonal. 614, 625, 636, 647. De quanto em quanto será que aumentou aqui, professora Daniela? Você sabe que eu descobri isso, professora Helena? Um aluno meu que descobriu. É? Que aumentava de 11 em 11. Nossa. Na diagonal. E é mesmo, né? Olha lá, 603 mais 11, 614. Mais 11, 625. Mais 11, 636. Mais 11, 647. Então já tem uma dica boa para as crianças aí, né? A linha está aumentando de 1 em 1. Né? A coluna aumenta de 10 em 10. em 10. E a diagonal de 11 em 11. Lembrando que
todas as colunas aumentam de 10 em 10. Isso, Não só a amarela, todas. Todas as linhas do quadro aumentam de 1 em 1, não só a amarela. Se eu pegar toda a diagonal do quadro, aumenta de 11 em 11. Se eu seguir essa linha, vai ser 11 em 11, certo? Se eu seguir essa linha, vai ser de 11 em 11, assim por diante. Agora vamos ver, faltou o rosa para a gente completar. Se é 563, eu sei que aumenta 1, 564. 565, 566, porque eu completei a linha. A linha. Isso Agora, mesmo. aqui é a coluna. Então, vai ser de 10 em 10. Olha lá, 555, 565 e 575. O que há em comum nos números da coluna amarela? Nós vamos voltar um pouquinho, a gente já discutiu sobre isso. Ele aumenta de quanto em quanto, professora Daniela? Ali, 552, 562. Ah, tá fácil. Coluna aumenta de 10 em 10. 10 em 10, como nós já tínhamos visto. Olha lá, 552 mais 10, 562, 572, 582, 592, 602, 612, 622, 632 e 642. Agora você lembra, professora Daniela, que o coelhinho, ele ia para frente e depois ele voltava? Ah, é verdade, ele ia para frente e depois voltava, que é na adição e na subtração. E se a gente voltar os números aqui, olha lá, 642, 632, 622, 612, 602, 692, 682, 572, 562 e 552. O que está acontecendo? Ah, tá subtraindo, né? Subtraindo. Mas sempre menos 10. Menos 10, porque é na É coluna. verdade. Então, se eu desço, né, a minha coluna eu aumento de 10 em 10. Se eu subo, eu diminuo de 10 em 10. Tem mais algo em comum aí. Vamos ver? Nas colunas, os números aumentam de 10 em 10, como nós já vimos, certo? E o que tem em comum aí nos números grifados de verde? Olha lá. Todos os números terminam com 2. Então, em todas as colunas, a unidade sempre é a mesma. Se a gente observar aqui no quadro novamente, olha lá, na primeira coluna, todas as unidades 0. Na segunda coluna, todas as unidades 1. Na terceira, 2. Na quarta, 3. Na quinta, 4. E assim por diante. Vocês sabem que eles são danadinhos, professora Helena? Sabe o que eles fazem com o gráfico? Quando tem o quadro de números? Quando eles descobrem isso, eles preenchem tudo de uma vez só, né? Exatamente. Aí eles colocam depois eles colocam não seguem mais a sequência, eles né? não seguem mais a sequência, né, seus danadinhos? Eu sei que vocês fazem isso. A professora percebe a hora que vocês estão preenchendo. Mas só dá para fazer isso depois que você descobre a regularidade. Regularidade, que a matemática ela é feita de regularidade. Ela é feita de regularidade. O que os números da linha amarela têm em comum? Como nós já havíamos discutido ali, ela aumenta de quanto em quanto, professora Daniela? A linha? De 1 em 1. Então vamos Olha, ver. professora Eliana, você sabe que eu já estava me esquecendo. Ah lá, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598 e 599. Além de... o coelhinho também pode voltar nessa linha, não pode? É verdade. Poderia voltar Se mesmo. ele voltar pulando, né? Do lado contrário, olha lá, 599, 598, 597, 596. O que está acontecendo, professora Daniela? Tá diminuindo de 1 em 1. Diminuindo de 1 em 1. Engraçado, Isso é né, mais uma professora? regularidade. Engraçado, professora Eliana, tanto na reta quanto no quadro, a gente pode tanto adicionar, né? Ir para frente, como pode subtrair também. Exatamente. Né? Pulo para frente como o coelhinho e volto, saltando para trás como o coelhinho. Nas linhas, os números aumentam de 1 em 1. O que mais tem em comum nessa linha? Olha lá.
nós temos o número 9 em comum. O número 9 está representando o que aí? A unidade, a dezena ou a centena? Eu acho que é a dezena, né? Olha lá, porque A eu dezena. falo 590. Então, 591. são grupos de 9, de 10, né, professor? O 9 são 9 grupos de 10, né? Uhum. Então, vamos lá. Olha lá, todos os números têm a mesma dezena. Se nós voltarmos aqui no quadro e nós olharmos a linha, também, olha. Todas as dezenas da primeira linha, eu tenho 5 como dezena. Da linha de baixo, o 6, o 7, o 8 e assim por diante. O que vocês observaram nos números que estão na diagonal em vermelho? Vamos ver se a gente acertou se era de 11 em 11 mesmo, professora Daniela? Vamos ver. Vamos Então, lá, comprovar, 603. Para descobrir o número aqui de baixo, eu tenho que somar 10. Então, vai dar 603. Mas para chegar no 14, eu vou ter que somar mais 1. Então, 10 mais 1 é igual a 11. Então, para chegar no 614, 603 para chegar no 614, eu somei 11. É, professora Helena, acertamos lá. Exatamente, ó. Mais 11, 625, mais 11, 636, mais 11, 647. Novamente, voltando aqui, né? Se a gente olhar aqui na diagonal, todos os números na diagonal nós vamos somar de 11 em 11. Não só onde está o vermelho. E se a gente voltar, professora Daniela? Ah, agora ficou fácil, hein, professora Helena? Se a gente voltar, é sempre menos 11. Menos 11. 647 menos 11, 636. Menos 11, 625. Menos 11, 614. Menos 11, 603. Dá até para brincar em casa, né? Exatamente. Fazer o quadro e ir brincando para tentar adivinhar os números. Com o colega, né? Se você faz uma situação, problema ali, ele resolve. Como foi possível completar os números do quadro lilás? Olha lá, nós temos na coluna o 555, 565, 575. E na linha, 564, 565, 566. Para a gente descobrir o 564, o que nós precisamos fazer, professora Daniela? Para descobrir, vem antes de 565, né? E está na linha. E está na linha. Ah, menos 1, né? E depois do 565, para a gente descobrir, o que a gente fez? Adicionamos mais 1. Adicionamos 1. E para descobrir o 575, está na coluna agora. Então, nós somamos 10. E o 555? Menos 10, que é o que a gente já tinha conversado na análise do quadro lá. Sequências numéricas. Descubra o segredo e complete a sequência de números das casas da Rua da Saudade. Vamos apertar aí as casinhas, professora Daniela? Olha que bonitinhas. Ah, tá uma gracinha. Tem mais casa aí. Tem mais casa. Tem mais casa. Primeiro, a gente tem que descobrir o segredo, né, dessa sequência numérica. Como a gente tinha visto lá no outro, uma dica é ver aqui, olha, quanto que eu tenho que pular? Está aumentando, né? A gente percebe que já está aumentando, 460 para chegar no 465. Aumentou quanto, professora Daniela? Eu acho que aumentou 5. Vamos ver? Agora fica fácil completar. 450 mais 5, 455 mais 5, que deu 460, mais 5, 465, mais 5, 470, mais 5, quanto que dá? 475, mais 5, 480. Então, essa é uma dica. Primeiro, a gente tem que descobrir o segredo, né? De quanto em quanto está caminhando essa reta, ou aumentando ou diminuindo. Vamos descobrir o segredo e completar a sequência. Olha lá, uma nova sequência. 557, 560, 563. Está aumentando ou está diminuindo? Estava no 557 e foi para o 560 e está aumentando. De quanto em quanto? Vamos pensar, ó. 557,
558, 559 e 560. Deu quanto, professora Daniela? Deu de 3 em 3. Vamos ver se nós acertamos? Vamos lá, vamos ver então. Acertei. De 3 em 3. Então, é só ir somando 557 mais 3, mais 3, 563 mais 3, 566, mais 3, 569, mais 3, 572. E agora ali no rosa? Olha lá, 649, 644, 639. Aumentou ou diminuiu? Agora tá diminuindo. De quanto em quanto será, professora Daniela? A gente pode fazer também ao contrário, ó, para chegar lá no 649, é uma dica, ó. 643, 645, 646, 647, 648, 649. Aumentou quanto, professora Aumentou Daniela? 5. Vamos ver se a gente acertou? 5. Então, Aumentou, na verdade, não, a gente vai diminuir. diminuir de Isso, 5 em 5. A gente descobriu que o segredo é menos 5. Então, 639 menos 5, quanto vai dar? 634 menos 5, 629 menos 5, 624. Nessa aula, aprendemos sobre a reta numérica e seus usos, as regularidades do quadro numérico, a identificação de padrões e sequências numéricas e a formação de alguns números. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. E obrigada, professora Daniela, pela ajuda. Imagina, até mais, pessoal. Até daqui a pouco, aliás. Olá, pessoal. Meu nome é Luciana e a partir de hoje nós teremos alguns minutos de ciência. Falaremos sobre assuntos relacionados à ciência e principalmente faremos experimentos muito legais que vocês vão poder realizar na casa de vocês. E hoje nós faremos um experimento chamado chuva no pote. Nós faremos chover aqui no estúdio, pessoal. Vocês acham que é possível isso? Sim, é possível. Nós precisaremos para esse experimento alguns materiais. São eles: um recipiente de vidro, pode ser uma tigela ou pode ser um pote de vidro. Por isso que a experiência se chama chuva no pote. Precisaremos também de papel alumínio ou papel filme, esses que são utilizados para vedar recipientes que vão para a geladeira, por exemplo. Tanto um quanto o outro. Nós vamos ver qual vai ficar melhor hoje. Precisaremos de água quente. Para você utilizar água quente, precisa da ajuda de um adulto. É melhor que a água esteja fervendo. Na sua casa, é fácil colocar para ferver e já colocar a água fervendo. Mas aqui, como nós não temos um fogão à nossa disposição, está numa garrafa térmica que ajuda a manter a temperatura da água. E também vamos precisar de gelo. Aqui eu trouxe as forminhas já com o gelo. Além disso, vamos precisar de tesoura para poder recortar o papel e o corante alimentício, que é opcional, pode ser utilizado ou não. Então, como que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos pegar esse recipiente aqui de vidro e vamos colocar a água quente. Vejam que ela está bem quente, está saindo até fumacinha. Aqui nós temos aproximadamente 700 ml, porque a minha tigela é bem grande. Mas você pode fazer com menos água. Então, nós vamos pegar, vou utilizar o papel filme aqui, ó. E vamos fechar a abertura dessa tigela com o plástico. A gente corta. Prestando atenção, pessoal, para não deixar entrar ar aqui por nenhuma aberturinha, tá? A gente precisa vedar bem, fechar bem. Ó, aqui já entrou um pouquinho. Poderia ser utilizado também o papel alumínio, tá? Se você não tiver o papel filme, você pode colocar o papel alumínio. Aqui nós colocamos o papel filme para ficar mais fácil de visualizar. Então, percebam que a água quente aqui dentro, ó, já está evaporando. E nós temos aqui algumas gotículas de água. Agora, eu vou colocar aqui o gelo.
Pode ser o gelo de qualquer formato. Eu tinha na minha casa essa forminha que os gelos são mais compridinhos. Facilita até para ele ficar aqui na posição mais retinha no filme. Mas vejam que eu também trouxe esse outro formato de gelo aqui, ó. Tanto faz. Observem que os gelos, as pedrinhas, né, as pecinhas de gelo aqui estão indo mais para o centro. E agora, a gente vai esperar alguns segundinhos e vai olhar aqui embaixo o que é que está acontecendo. Nós havíamos percebido que a água estava evaporando. Então, olhem só. Aqui a gente já teve a evaporação da água. E o que eu vou fazer? Eu vou mexer um pouquinho essa água para que vocês possam enxergar lá dentro. Então, olha lá. O que será que vai acontecer, pessoal? Vocês vão observar que aqui, onde nós temos essa região mais gelada, onde o gelo está aqui em cima, já começam a pingar algumas gotinhas. Ó, já tenho 2 gotinhas lá e vão se formando cada vez mais gotas. Por que será que isso acontece? E por que eu disse que iríamos fazer chover aqui no estúdio, pessoal? Isso aqui que nós fizemos hoje nada mais é do que a representação do ciclo da água na natureza, ou seja, como chove, como se faz chover. Então, a água super quente aqui embaixo evapora, quando a gente coloca a água para ferver lá no fogão, na panela, começa a subir aquele vaporzinho. Se a gente colocar uma tampa naquela panela, depois a gente vai ver várias gotinhas que surgiram ali. Isso nada mais é do que um processo de transformação, de passagem das mudanças do estado físico da água, ou seja, tinha água líquida, conforme aumenta a temperatura, ela vai evaporando, passa do estado líquido para o estado de vapor, e quando ela encontra uma superfície mais fria, no caso da panela fervendo, a tampa, que está um pouco mais fria, esse vapor se condensa. Aqui no nosso caso, pessoal, nós temos praticamente a mesma coisa acontecendo. Olha só, a água evaporando, esse vapor encontra uma superfície mais fria aqui em cima. Coloquei o gelo. O que aconteceu com esse plástico aqui? Ele ficou mais gelado. O vapor encontrou com essa superfície mais geladinha, se condensou e está caindo agora em forma de gotinhas. Deixa eu fazer assim para vocês verem um pouquinho melhor de novo. Olha lá. Vocês vão perceber que está pingando lá dentro. Ó, observaram que está caindo umas gotinhas? É o processo de formação da chuva. Então, o que eu disse é verdade. Nós fizemos chover aqui dentro do estúdio. Claro que não é a chuva que acontece na natureza, mas é uma simulação. É como se fosse um experimento que demonstra um efeito, né, um fenômeno da natureza. E aí, como se chamam essas etapas que nós temos na formação da chuva? Vamos ver? Então, pessoal, para entender um pouquinho melhor como que acontece, como ocorre a chuva na natureza, nós podemos observar aqui. Primeiro, ocorre a evaporação da água dos rios, dos mares, dos lagos e até mesmo dos seres vivos, quando nós transpiramos e aí o nosso suor acaba evaporando. E essa evaporação, esse vapor, vai para a atmosfera. O vapor indo para a atmosfera, ele se condensa porque ele encontra temperaturas mais frias lá no alto. E condensando forma, assim, as nuvens cheias de gotículas de água, que quando essa nuvem fica muito pesada, as gotinhas caem em forma de chuva, que também é chamado de precipitação. Quando a temperatura lá em cima é muito baixa, pode acontecer dessas gotículas congelarem, e aí a gente tem ou a neve, ou mesmo a chuva de granizo. Bom, essa água que cai da chuva vai se infiltrar onde? No solo. E a partir disso vai percorrer até chegar nos lençóis freáticos e nisso alimentando aí, aumentando a água dos rios, dos mares, dos oceanos. Por isso a importância da água para nós, pessoal. Nós precisamos da água para praticamente tudo, para a nossa sobrevivência.
Esse experimento de hoje, ele vem demonstrar, então, o ciclo hidrológico ou o ciclo da água na natureza, a formação das chuvas e, principalmente, nós podemos perceber aqui a transformação, né, dos estados físicos, as mudanças do estado físico. Vejam que o gelinho que eu coloquei aqui, ó, ele já está derretendo, né, e nós temos aqui a água no estado líquido. Ó, tem o gelo no estado, a água no estado sólido, que é o gelo, e aqui já está no estado líquido, certo? Aqui embaixo eu tenho a água no estado líquido que ferveu, que estava fervendo lá no fogo, e quando eu coloco aqui o vapor, então, do estado líquido para o estado gasoso. E quando encontra a superfície mais fria aqui em cima, o vapor da água se condensa, né, virando líquido de novo. Então, vocês já devem ter aprendido algumas coisas sobre a água. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre essa transformação, sobre essas mudanças, né, dos estados físicos da água, mas hoje esse experimento, então, ele vem para poder fazer vocês entenderem um pouquinho melhor como é que funciona esse ciclo da água na natureza. Se vocês quiserem, pessoal, se vocês tiverem ajuda em casa para ferver a água, para fazer o gelo, refaçam esse experimento em casa, vocês vão gostar bastante. Então, até a próxima, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo Minuto da Ciência. Olá, pessoal dos segundos anos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje a professora trouxe alguns aspectos diferentes para a gente trabalhar, tá bom? Nós vamos trabalhar um pouquinho com as questões de língua portuguesa, como vocês devem estar vendo aí na tela. De língua portuguesa falando sobre ortografia e pontuação. É um momento para a gente rever um pouquinho tudo que a gente já aprendeu ao longo dos bancos de atividades, das aulas das professoras sobre ortografia e pontuação. Bom, vamos lá. Como toda aula, a professora sempre coloca aí para vocês, e espero que vocês estejam aí preparados em casa também, com um caderno para fazer algumas anotações. Então, o cabeçalho, que a professora sempre deixa para vocês, cabeçalho, e o nome da disciplina que nós estamos vendo agora, a língua portuguesa, e a atividade. A professora sempre deixa aí para vocês, então, qual é a atividade do dia. Hoje é ortografia e pontuação. Antes da gente começar, sempre nós fazemos uma retomada. O que nós vimos na aula anterior? Nós analisamos duas versões do conto da Cinderela, lembrando que os contos nem sempre a professora traz na íntegra, então é bom vocês estarem sempre com o livro do ler e escrever, os dois, tanto o laranja quanto o azul. E nós fizemos também a leitura e análise de uma notícia, que foi a notícia do ratinho com o sapo. E hoje a gente já vai começar de uma forma bem diferente. Nós vamos fazer uma espécie de um caça ao tesouro. Vamos acompanhar com a professora, então, o que eu preciso para fazer esse caça ao tesouro. Acompanhe a próxima aventura, solte sua imaginação e siga as etapas para encontrar o tesouro. Para chegar ao tesouro, é preciso descobrir quais palavras você precisa recolher para passar para a próxima etapa do percurso. Mas atenção, recolha somente as palavras corretas. Não se esqueça, lembre-se das regrinhas de ortografia que aprenderam nas aulas e boa sorte. Vocês vão ver que vai ter um mapa do tesouro aí para vocês. A professora vai fazer a jogada, tá? E depois a professora vai mostrar como que ficaria esse mapa com as palavras corretas, bem marcadinho aí para vocês, tá bom? Esse jogo, todos os jogos que as professoras estão colocando aqui para vocês, fica lá no banco da prefeitura, junto com o banco de atividades, na mesma parte do banco de atividades, tá bom? Vamos lá para o jogo então? Olha lá, eu vou passar lá para poder fazer o jogo junto com vocês, né? Vamos lá então? Vamos lá. Lembram das regras? Eu tenho que clicar somente nas palavras corretas, tá bom? Se eu clicar na palavra errada, vocês vão ver o que vai acontecer, certo? Preparados? Vamos acompanhando lá na tela, então. Vocês viram que tem algumas palavrinhas aí? Só que tem a forma correta. Vamos ver. Vou começar lá para onde o navio chegou. Ah, floresta e floresta. Eu acho que é floresta. Ah, acertei! Já que acertei, vou voltar. Depois vem cascavel. Cascavel. Xiii, gente. Errei. Por que será que eu errei? Não. Cascavel. Ah,
Então, se eu errei lá a primeira, só pode ser essa lá. Depois do cascavel, olha eu falando errado já. Tem o tubarão. Será que é tubarão ou tubarrão? Ah, até na forma de falar, né, pessoal? Já deu uma dica aí, ó. Tubarão. Depois tem sol. Como que será que é a regrinha do uso do S, hein? Da letra S. Eu acho que aquela lá perto do povo não pode ser. Porque eu lembrei da regrinha, não existe nenhuma palavra na língua portuguesa que comece com 2 S's. Ah, essa eu já posso começar aqui, ó. Opa, acertei. Vamos lá. E a última palavra que é o tesouro. Ai, é o uso da letra S de novo, gente. Será que é tesouro ou tesouro? Ah, eu acho tesouro. Errei. Ah, tesouro. Vamos ver então como que fica o nosso mapa da forma correta. Olha lá as palavrinhas que devem estar ficando marcadinha aí para vocês. Vocês viram? Eu vou voltar lá para vocês verem. Olha lá. Viram como é que fica o nosso mapa preenchido? Mas não é só isso não, pessoal. Não é só isso. A professora trouxe aqui o baú do tesouro. Gente, vejam o meu baú do tesouro. Que chique. Eu ganhei de uma amiga. É muito chique. Eu tenho o maior xodó pelo meu baúzinho do tesouro. Tem até borboletinha nele. Será que tem tesouro aqui, gente? Ah, o tesouro são as regrinhas. Olha lá. No início da palavra, o S tem som de S e usamos um S só. Quando o S tem som de S no meio da palavra, está entre vogais, usamos 2 S's. E quando o S tem som de Z e está entre vogais, usamos um S. Aconteceu com a palavrinha tesouro. Deixa eu ver a outra regrinha que tá aqui, que tá dobradinha. Por que eu fui dobrar também tanto, né? Ah, tem uma palavrinha, pessoal, o floresta, que são os encontros consonantais. Esse encontro consonantal apareceu logo nos primeiros bancos de atividade. E aí a gente fica com uma dúvida, né? Floresta ou floresta? É que no nosso dia a dia, devido à nossa língua portuguesa, a gente acaba trocando um pouquinho, né? O FR, por exemplo, pelo FL. Então, o correto seria floresta. Ai, professora, mas então a gente fala errado. Acontece da gente trocar. É muito comum na nossa língua portuguesa trocar em algumas palavras, né, dos encontros consonantais, a gente acaba trocando. Tem uma regra fixa? Nem sempre tem uma regra, tá? Então, essas palavrinhas requerem um pouco mais de cuidado na hora de utilizá-las. Ah, nós temos também aqui a outra regrinha aqui do uso do R. No início, o R tem som forte. Só usamos RR entre vogais, então não existe nenhuma palavra na língua portuguesa que comece com 2 R's ou que termine com 2 R's. Quando o R tem som forte no meio da palavra e está entre vogais, usamos 2 R's. Não foi o que aconteceu com a palavrinha tubarão. Quando a palavra tem R com som forte no meio da palavra e a letra R está entre consoante e vogal, devemos sempre usar um R. E quando o R tem som fraco, aquele R que a gente fala som fraco tremido, está entre vogais, usamos um R só também. Essa daqui a professora está tirando todas as regrinhas que apareceram no banco de atividades. A última regrinha, o último tesouro. Ah, é o da letra C, que trocou, lembra? Essa aí a professora errou na hora do cascavel. A letra C com A ou U pode formar sílabas do som de K, tá? E a letra C com E e I pode formar sílabas com o som de S, que é o C. E a letra Q é sempre seguida do U, né? E com as vogais E e I formam a sílaba que. Então, ali no cascavel, a professora errou feio, né? Porque ficou o som de cascavel. Opa, isso aí nem existe, né, pessoal? Então, era o uso da letra C. Sabe o que vocês podem fazer também com isso? Vocês podem fazer o mapa do tesouro na casa de vocês, pegar as regrinhas também e transformar as regrinhas em pistas, para que os seus colegas aí, ou familiar que está trabalhando com vocês, aí ajudando vocês, possam tentar descobrir. Muito bem.
O mapinha, vocês já viram. E agora tem um outro desafio para vocês. Agora que vocês descobriram a palavra correta, as palavras corretas, poderá escrever em seu caderno um conto de fadas dessa aventura, criando seus personagens, contando os detalhes e inventando novos acontecimentos. Não se esqueça de anotar como os personagens enfrentaram e venceram os perigos, como foram as lutas e o que sentiram durante a aventura. Então, mãos à obra. Depois leia a sua história para seus familiares. Que legal desafio para vocês, pessoal. Pensou fazer um conto de fada misturando com aventura? Ah, um conto de fada moderno. Esse é um conto de fada moderno. Vocês podem criar as personagens e podem começar lá, era uma vez um navio de piratas. Bem legal, hein? Então, um conto de fada misturado com aventura. Ô, professor, dá para fazer isso? Opa, lógico que dá. Façam aí, leiam para os familiares de vocês que eles vão adorar. E agora, nós vamos lá já para a segunda parte da aula, que é os estudos sobre pontuação. Nós já vimos um pouco sobre a pontuação e o professor até ressaltou na aula que a gente ia ver o uso da pontuação principalmente nos contos de fada, né? Nos contos enquanto narrativas, tá? Para entender direitinho, a professora trouxe algumas atividades para vocês, então a gente vai ver o uso no conto de fada e hoje a professora vai estender um pouquinho mais para outros gêneros também, mas para outros gêneros narrativos, tá? Vamos relembrar os sinais de pontuação que já conhecemos. Olha eles aí na tela para vocês. Nós temos a interrogação, exclamação, vírgula, travessão e o ponto final, certo? Esses foram os sinais de pontuação que apareceram na outra aula que a professora já trouxe para vocês. Hoje a gente vai estender um pouquinho mais. Vocês lembram do episódio do baile da Cinderela? O que vocês acham que as irmãs e a madrasta sentiram ao ver um príncipe cantado pela bela e desconhecida, não tão desconhecida assim, princesa? Vamos analisar esse trechinho, pessoal? Olha lá. Nesse momento, os instrumentos musicais se calaram e todos emudeceram, boquiabertos com a beleza da linda jovem desconhecida. Nunca vi uma princesa tão bela. Nunca vi uma princesa tão bela? Nunca vi uma princesa tão bela. Muito bem, eu deixei marcadinho aí para vocês. O que será que vai indicar cada sinal de pontuação? Nunca vi uma princesa tão bela. Nunca vi uma princesa tão bela. Ah, é um questionamento. O primeiro que a professora leu, o que será que é, não? Ah, é uma afirmação. Eu estou afirmando que eu nunca vi uma princesa tão bela. Já na segunda, nunca vi uma princesa tão bela. Ih, eu estou questionando então, fiquei um pouco na dúvida aí, hein? Nunca vi uma princesa tão bela. Eu estou relatando uma admiração. Então, as personagens falaram a mesma frase, como vocês podem estar vendo aí. Mas o sentido, hein, pessoal? As frases que as personagens falaram são parecidas, praticamente iguais. Mas no final de cada uma delas são usados alguns sinais diferentes. Olha os sinais que apareceram aí. A exclamação, interrogação e o ponto final. Tá até fofinho os pontos aí, ó, que belezica. Esses sinais que vocês viram aí, a exclamação e a interrogação, que você observou, tem a função de traduzir a emoção das personagens. Esses sinais, quando eles aparecerem aí, eles vão estar sempre transmitindo uma emoção. Uma admiração, uma dúvida, um questionamento, espanto, eles vão ter sempre essa função, tá? Interrogação e a exclamação. Além desses, existem outros sinais de pontuação. Observem esse outro trecho que foi retirado do conto da Cinderela. Inclusive, hoje, na aula de matemática, vocês viram que a professora Eliana usou a reticências. Ué, o que será que... Na matemática, ela já tem uma outra função, mas é um sinal também que vai marcar aí, vai dar um sentido. Logo chegou o dia do baile e, enquanto as irmãs passavam o tempo todo se arrumando, Gata Borralheira, como sempre, fazia todo o serviço da casa. Coitadinha da Gata Borralheira. Viram que apareceu aí bastante a vírgula, né? Que a professora destacou aí, né? Olha lá.
Deixei aí maior para vocês estarem acompanhando aí na tela o mesmo trecho. Logo chegou o dia do baile, vírgula e vírgula, enquanto as irmãs passavam o tempo todo se arrumando, ó, outra vírgula, gata borralheira, ih, apareceu uma outra vírgula que não destacou. Como sempre, fazia todo o serviço da casa. A professora só leu a vírgula para destacar, hein, pessoal? Vai fazer a leitura assim em casa. Os professores de vocês têm um treco. Nesse trecho, apareceram outros sinais de pontuação. A vírgula e o ponto final. Para que eles servem? E agora? Aí está a dúvida atroz. O ponto final fica até mais fácil para a gente estar utilizando, né? Mas quando chega a vírgula, eu já tinha antecipado para vocês, né? Que a vírgula, ela vai mudar um pouco as funções dela, dependendo do gênero que nós estamos utilizando, tá? Então, professora, para vocês entenderem como que eu uso a vírgula aí na narrativa do Contos de Fada, a professora vai trazer algumas atividades. Você aprendeu que sinais de pontuação têm função na escrita. Agora resta saber como devemos usá-lo. Aí é que está, né? Para saber as respostas dessas questões, acompanhe a próxima atividade. Olha lá, a professora trouxe para vocês uma piadinha, tá? A professora mandou que os alunos fizessem em casa uma frase com a palavra réptil. Na hora da correção, perguntou para a classe: quem gostaria de ler a frase que fez? Muitos alunos levantaram a mão, inclusive o danadinho de Joãozinho. A professora decidiu começar pelo Didi. Qual é a sua frase, Didi? O menino prontamente começou a ler. Os répteis são animais vertebrados, de sangue frio, que têm pele escamosa e seus filhotes nascem de ovos. As tartarugas, crocodilos, cobras, camaleões, salamandras e lagartos são espécies de répteis. A professora admirada elogia. Muito bem! Agora é a vez do Joãozinho. Com a cara mais marota do mundo, Joãozinho pega o seu caderno e lê. Minha irmã reptiliana. Que danado esse Joãozinho, pessoal. Mas que danado. Ele foi danadinho, mas em certo ponto o Joãozinho foi esperto, né? Eu acho que a professora do Joãozinho deve ter ficado muito danada com ele, né? Entendeu a piada? Vamos, então, tentar entender melhor essa piada, quem ainda não entendeu, respondendo as questões. A palavra réptil tem sentido na frase que o Joãozinho escreveu? Lógico que não, né? Qual palavra parecida no modo de falar, mas diferente no significado, daria sentido à frase de Joãozinho? É a palavra repetiu, por isso que a professora falou, não é que o danadinho do Joãozinho, ele soube usar ali, né? Ele foi esperto, né? Então, como tem ali, na hora de falar, é bem parecida, mas com significado diferente, ele usou lá, minha irmã reptiliana. Pois é, contar uma piada oralmente é uma coisa, mas escrevê-la é algo muito diferente, tá? Para você conseguir imaginar o jeito como cada personagem da piada se expressou ao falar, é preciso usar os sinais de pontuação. Isso também vai acontecer nos contos, né? No mito, na lenda, nos contos de fada, isso também vai acontecer. Na hora que eu fizer ali, quando as pessoas estavam contando, quando surgiu os contos de fadas, eles estavam lá reunidos e contando a história, era uma coisa. Agora, quando elas foram escritas para transmitir a emoção, para dar significado, para separar ali partes do conto, precisou usar os sinais de pontuação. Vamos ver então quais sinais apareceu e nós vamos estar estudando também. Ponto final, interrogação, exclamação, travessão, vírgula, 2 pontos e reticências. Esses foram os sinais que estão aparecendo aqui hoje na nossa aula. E agora? Afinal, quando eu devo usar cada um deles? Para saber isso, observe os sinais de pontuação que aparecerão destacados nos trechos retirados da piada. Vamos lá então, pessoal, vamos analisar então alguns trechos da piadinha. A professora deixou marcado aí para vocês quais foram os sinais que nós vamos estar analisando. Na hora da correção, perguntou para a classe 2 pontos. Quem gostaria de ler a frase que fez? Interrogação. Aqui o ponto de interrogação indica uma pergunta. A professora já até explicou para vocês, né?
E os 2 pontos, por que você acha que foram usados? Eles foram usados para introduzir a fala da personagem, muito comum utilizar também nos contos de fada, tá? Por isso que a professora trouxe a piada, que também está aqui, né? Para mostrar para você introduzir a fala da personagem. Muitos alunos levantaram a mão, inclusive o Joãozinho. Ei, Joãozinho! Aqui o ponto final foi usado para encerrar a frase. A professora admirada elogia. Muito bem, agora é a vez do Joãozinho. Nós temos vários pontos aqui para analisar, né? A exclamação foi para mostrar a admiração da professora com a resposta do aluno. O travessão indicou a fala da personagem. E a reticências para indicar que a professora ela parou para pensar quem iria chamar. Olha a função da reticências aqui nesse caso, tá? As tartarugas, crocodilos, cobras, camaleões, salamandras e lagartos são espécies de répteis. Olha lá a vírgula, pessoal. Só que nessa frase, ela foi usada para enumerar o nome dos animais citados. Vamos retomar lá no verbete, o primeiro tipo de texto que vocês entrarem em contato logo no início do ano, né? O verbete, a gente usa muitos sinais também de pontuação e a vírgula é utilizada lá com a função de enumerar o nome dos animais, né? Enquanto o Didi foi utilizar ali, como tinha vários animais para ele citar, o que ele fez? Para enumerar esses animais que ele havia citado, ele usou a vírgula. Mas olha lá de novo, pessoal, a vírgula aparecendo em outro trecho. Muitos alunos levantaram a mão, inclusive o Joãozinho. Nesse caso aqui, a vírgula foi utilizada para organizar a frase. É nessa parte que a professora gostaria de explicar e chamar a atenção de vocês. Lá no conto de fadas, né, a vírgula é utilizada muito com essa função, né, de organizar a frase, certo? Por isso que a professora trouxe essa atividade para vocês, então, entenderem um pouco melhor. A pontuação serve para mostrar o sentimento das personagens ou para organizar as informações. Existem vários sinais de pontuação. Ponto final, de interrogação, de exclamação, a vírgula, reticências, travessão. Acho que vocês ao longo dos anos, aí, quando vocês até chegarem lá no 5º ano, vocês vão conhecer a função também de alguns outros sinais que vão marcar fala do personagem. No lugar de travessão, vocês sabiam que pode usar aspas também? Pode, vocês vão estar conhecendo isso ao longo dos anos. Certinho? E hoje o que nós aprendemos? Nós fizemos uma revisão dos conhecimentos de ortografia. Ah, professora, mas o que nós utilizamos aí para rever esses conhecimentos? Nós vimos o uso da letra R, da letra S, do C e do Q. E do encontro consonantal do FL e FR. Tá? Olha, deu para a gente ver bastante coisa no joguinho, hein? Conhecemos mais alguns sinais de pontuação e como usá-los. Lembrando, então, que o professor já trouxe essa atividade de pontuação para vocês associarem principalmente o uso da vírgula nos contos de fada. Certo, pessoal? Então, nossa aula terminou hoje. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.